que filosofia é importante. Por que filosofia é importante? Porque por muito tempo eu tive o pensamento senso comum de que filosofia é só para ficar viajando. E filosofia não serve para nada no mundo prático. E hoje eu tô convicto, eu tive que deixar a vida me mostrar. Eu me sinto pronto para estudar filosofia agora que a vida me mostrou como pensar, como estruturar pensamento. Eu acredito que a nossa conduta virtuosa, adequada, que faz sentido, é um equilíbrio entre fazer, pensar e sentir. Eu sempre falo que o nosso sistema nervoso é um sistema sensório-motor, ou seja, a gente sente o ambiente, de acordo com o que a gente sente, a gente interpreta o mundo. Se você estiver fazendo demais, sem pensar e sem sentir, você vai ser um troglodita, um cara que não escuta ninguém, um cara que não para pra pensar, um cara que só sai fazendo. Não é bom. Se você só sentir e não pensar e não fizer, você vai ser tipo uma pessoa ultra sensível, que tá sempre nas nuvens e que tudo é muito pra ela e que não sei o que lá, sabe? Tipo uma pessoa que não manifesta nada. Se você for uma pessoa que pensa, só pensa, mas também não sente, você começa a viver num mundo que é uma viagem, é o seu mundinho. Você está desconectado das outras pessoas, você está desconectado da realidade, você só vive num mundo de pensamentos. Pensamentos são abstrações da realidade. A realidade tem a ver com o que você sente. Então esse equilíbrio, pensar, sentir e fazer o tempo inteiro. A filosofia vai entrar para aprimorar a qualidade do seu pensar. Então, como que eu estruturo o jeito que eu penso, a linguagem que eu tenho? E com base nisso, eu vou conseguir saber melhor a forma de me conduzir pela vida. A filosofia começou no Egito, veio para a Grécia, e a filosofia grega a que a gente começa a estudar com Sócrates, Platão, Heráclito, Aristóteles, diversos caras da hora. Dentro desse contexto, em várias áreas do conhecimento vão ser tratados essas três instâncias nossas do ser, assim como até na neurociência, o cérebro triune, que diz que a gente tem o cérebro reptiliano, mamiliano e o neocórtex, ou seja, uma área mais voltada para o que é automático, para o fazer, uma área mais voltada para o que é emoção, para o sentir, e uma área mais voltada para a razão, que é o neocórtex. Os gregos antigos tinham esse conceito também, que se expressa na filosofia, ethos, pathos e logos. Então, ethos é o conceito de ética, é o que traz a origem da palavra ética, que é relacionado com a sua conduta, com como você vai agir. A sua conduta vai ser virtuosa se você estiver agindo de acordo com a sua moral, de acordo com os conceitos de certo e errado para você. Se você estiver se sentindo bem em relação a isso, você não vai sentir culpa. E você vai ser uma pessoa que se sente à vontade para se expressar. Pathos é a parte mais emotiva, é a parte mais coração da história. Então vai estar relacionado com a sua capacidade de sentir, de se comunicar, de se relacionar. E logos é a palavra. Logos é o centro mesmo da filosofia, é onde vai estar o espírito da razão. Tudo isso junto é você. Como você vai usar a filosofia na sua vida? A filosofia é o exercício de questionar. Não é a questão de saber a resposta, mas é de saber qual é a melhor pergunta para esse momento. O Sócrates era o cara que eu achei o mais da hora, assim, o mais sinistro, que eu mais me identifico,
de uma maneira melancólica até, porque eu identifico a minha ilusão de sabedoria com a sabedoria dele e ao mesmo tempo uma melancolia, porque as pessoas odiaram tanto ele que mataram ele. Ele foi julgado, condenado à morte. Tem até uma história de como é que foi o julgamento dele e tal. Na época, os gregos, eles não tinham essa coisa de ciência, né? Então, era tipo, o deus Apolo disse que isso é assim, então isso é assim. Ninguém questiona. E aí, um oráculo lá, alguém que, tipo, que era muito conhecido na Grécia, que, tipo, que como se tivesse um contato com os deuses, falou para uma pessoa conhecida do Sócrates que o Sócrates era o cara mais sábio da Terra. E aí ele não se conformou com isso, ele achou bizarro. E aí ele resolveu ir conversar com as pessoas, com os políticos, com as pessoas mais influentes da polis lá, não sei se era Atenas, para falar, mano, não é possível isso. E ele sabia que ele não sabia de nada. O que acontece é que ele foi conversando com as pessoas e ele via como elas eram iludidas. Porque, tipo, ele falava, mano, esse cara, ele é ignorante e ele não tá nem vendo que ele é ignorante. Ele tá numa ilusão tão grande. Ele entendia a ignorância dele. Mas aí ele se tornou um grande questionador e ele desenvolveu o método socrático, né? Na verdade, basicamente ele fazia perguntas. E quanto mais interessante for a pergunta, quanto mais sentido fizer a pergunta, parece que mais as pessoas vão ter raiva, né? Porque as pessoas se apegam às próprias ilusões. Não todo mundo. Tem gente que quer crescer e que basta uma pergunta para ela acender o fogo do desenvolvimento dentro dela. Uma pergunta te tira da zona de conforto. Se eu te pergunto quem é você, vem aí uma crise existencial, talvez, ou um momento de iluminação. O dia que você se sentir confortável com essa pergunta, quem é você, o que você quer, significa que você está muito bem na vida. Então, ou você vai ignorar a pergunta, ou você vai precisar rejeitar ela, ou você vai se sentir muito bem, um dos três. A maioria das pessoas vai ignorar, outras pessoas vão rejeitar. Então, ela precisa colocar um problema em cima de quem está perguntando. Esse cara é louco, vai fazer uma projeção. É um sistema de defesa psíquico que a gente tem, que a gente projeta alguma coisa na outra pessoa. Então, esse Sócrates aí, esse Fábio é um filho da puta. O que ele tá me perguntando, quem eu sou, quem é ele para fazer isso, não sei o que lá, e começa uma série de histórias. A filosofia vai trazer esse exercício de fazer a pergunta certa. A pergunta certa para o momento da sua vida é o que vai te fazer criar a motivação certa para você se conduzir da melhor maneira. Então, Sócrates era sinistro. Tem vários caras sinistros. A gente vai entrar em cada um deles aí no tempo certo e a gente vai parar nos estoicos bastante. Para colocar o estoicismo no coração aqui, porque é a filosofia da virtude, que é isso que eu acho que a gente precisa nesse mundo hoje em dia, porque tempos difíceis criam homens fortes criam bons tempos criam homens fracos criam tempos difíceis. Então, eu acho que a gente está numa era de homens fracos. Por mais que eu tenha me achado fraco a vida inteira, o fato de eu identificar isso na minha consciência me leva para um lugar de querer ser um homem forte para criar bons tempos. Então, estoicismo de tudo que eu estudei nos últimos 10 anos, é o que há de melhor nesse sentido. Eu estudei muito yoga, muito budismo, filosofias orientais maravilhosas, inteligentes, mas nunca vi nada tão prático e tão real quanto o estoicismo. É ótimo meditar, é ótimo ter os valores orientais, taoísmo é fantástico e tal, mas se eu penso na vida que eu vivo, no dia a dia mesmo, são os valores estoicos que eu vejo que funciona mesmo. Eu vejo que a filosofia se divide em 3 partes. Eu diria de valor. O que é valor para você? O que tem valor para você? O que tem significado para você?
É difícil responder isso já fica subjetivo. Então, a teoria de valor se divide em ética e estética. Ética tem a ver com a conduta moral, o que é certo e o que é errado. Vai ter a ver com a cultura, vai ter a ver com o que é ser humano, e vão brotar várias questões dentro de você. Faz sentido eu fazer isso? Isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Se fizessem comigo, eu ia gostar? Estética é o que é bonito, o que é belo. O que é belo não é só aquela mulher, aquele cara com as curvas certas, não é só aquela música que é gostosa de ouvir, mas o que é belo é o que é harmônico, é o que traz satisfação, é o que traz vontade de viver. A beleza te ajuda a te guiar para ser uma pessoa melhor. A melhor definição que eu já tive de amor até hoje é que amar é fazer bonito. Se você ficar pensando em amor simplesmente como um sentimento, ele não se manifesta, mas a manifestação da beleza dentro de você é o amor. Epistemologia é a parte da filosofia que está preocupada com o conhecimento, que está preocupada em funcionar a sua cognição da melhor maneira possível. Então, dentro da epistemologia, a gente tem a lógica. A lógica é a melhor ferramenta que você vai ter na sua vida. A lógica é o remédio para a manipulação. Se você tem medo de se relacionar, se você não consegue confiar nas pessoas, torne-se uma pessoa mais lógica. Você vai se sentir mais seguro para navegar nesse mundo. A lógica te ajuda a não ser enganado e a lógica te ajuda a resolver problemas da maneira mais eficiente possível. A lógica te traz uma segurança para ser um ser humano melhor. Todo mundo deve procurar desenvolver o seu raciocínio lógico. Todo mundo tem o potencial de se desenvolver como que pressupostos, como que argumentos, como que a gente aprende a resolver situações dentro de um sistema. A gente vai fazer muito vídeo sobre lógica para ajudar você a pensar com mais clareza, com mais eficiência, com mais efetividade. E a metafísica, o último ramo da filosofia, que é onde a gente vai mais para o subjetivo, que é onde a gente vai mais para o que é a existência. Qual é a natureza da realidade? É tudo material? As coisas estão paradas? Elas estão em movimento? O que é a mudança? A gente sabe, cientificamente, que não é tudo simplesmente material, que existe energia. Então a matéria, ao mesmo tempo que ela é matéria, ela é energia. Entende? Metafísica, não é simplesmente física. É a metafísica, porque a gente está fazendo questões além do que é o nosso conhecimento de física. E sempre vão ter essas questões. Porque o dia que a gente souber tudo, a gente vira Deus. E não tem mais sentido para nada. Então sempre vão ter questões. E a gente vira Deus, mas existe Deus? Se existe, o que seria? Se não existe, qual o sentido de qualquer coisa? São perguntas que você pode achar que são bestas, mas mesmo que você não as faça, por você viver na nossa cultura, elas estão presentes no seu dia a dia. Se você não souber lidar com elas, você vai ter abismos dentro de você. Se você quer ser ateu, você tem uma convicção de que Deus não existe. Se você quer ser religioso, ou se você simplesmente acredita que Deus existe, se você sente que existe uma inteligência que está movendo toda a natureza, e que essa inteligência é onipresente, onipotente, e que tudo na natureza é um milagre, você acredita em Deus, você sente Deus, você se sente sendo parte do todo, do universo, você acredita em Deus. Então, isso faz parte da sua filosofia. Se você não acredita com convicção de que não existe, isso é simplesmente uma ilusão para que fizeram para as pessoas serem controladas por religiões que são instituições poderosas e não sei o que lá, isso daí é uma bobagem. Você acredita nisso, firmemente você é ateu. Se epistemologicamente, de acordo com a sua lógica, você entende que você não é capaz de entender essa questão, de que isso está fora do seu domínio, das suas faculdades mentais, você é agnóstico. Você acredita que não há como você saber. É um outro jeito de ter uma filosofia de vida, de se conduzir em relação ao que é metafísico. Mas é importante que você saiba filosofar para você não ficar preso simplesmente na sua própria visão, na sua própria perspectiva.
tenha a sua própria perspectiva, mas saiba reconhecer as outras. Porque você se torna uma pessoa sofisticada que consegue entender o outro sempre. Você não precisa se perder das suas convicções para entender o outro. Esse é o benefício da filosofia, entender tudo. Saber navegar da melhor maneira possível. O estudo da metafísica vai te ajudar você a perceber se você tem livre-arbítrio, por exemplo. Se você pode se transformar numa pessoa melhor. Se é uma questão de escolha para você. Você acha que você tem escolhas? Ou que você faz simplesmente o que você está programado para fazer? Porque muita coisa a gente não tem escolha. Muita coisa a gente simplesmente vai repetindo padrões. A gente vai fazendo do jeito que a gente aprendeu. Mas de repente, resolvi que eu vou mudar. Você já viu pessoas que fizeram mudanças radicais nas próprias vidas? Será que isso era para acontecer? Ou será que ela tomou uma decisão e teve uma escolha? O que é ilusão na sua vida? Que aspectos você está deixando passar? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Por que tem pessoas que usam tão bem essas 24 horas e por que tem pessoas que não saem do lugar? Você tem escolha? Filosofia vai te ajudar a acordar das ilusões que você vive. É isso aí. Resumindo as ideias apresentadas, filosofia, o amor à sabedoria, identificamos o ser humano com a capacidade de pensar, de fazer e de sentir. Isso se exprime no pensamento de ethos, a conduta da pessoa. Pathos, a capacidade de se comover, de se emocionar, a paixão. E logos, a verdade lógica suprema. Vimos um pouco da história de Sócrates, um pensador fundamental que desenvolveu o método socrático, que se consistia em fazer perguntas e mais perguntas. Passamos rapidamente pelo estoicismo, a grande filosofia da virtude. Os estoicos não se preocupam com o que está fora do seu controle. Eles apenas se preocupam com o que podem controlar e sabem que isto é apenas a si mesmos. Vimos teorias centrais da filosofia. Ética e estética dentro da teoria de valor. Conduta ética é a conduta moral. É possível aprender ética? A estética é a beleza. A beleza não somente presente em grandes faces bonitas, mas na natureza, no caráter e em tudo mais o que os olhos podem chegar. Epistemologia, teoria do conhecimento. A capacidade do ser humano organizar pensamento de uma maneira racional para que a crença possa ser validada. Assim nasce a ciência. E a grande metafísica está preocupada com as questões fundamentais da realidade que a física não alcança. Qual é a natureza da realidade? Existem forças supremas regindo tudo? Quem somos nós? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e tenha uma ótima semana.